Baelor I Targaryen, conhecido como Baelor o Abençoado ou Baelor o Amado, foi o nono rei Targaryen a se sentar no Trono de Ferro e governar o Westeros. Sua devoção à fé do Sete era tão profunda que muitos o consideravam mais septão do que rei. Ele era o segundo filho de Aegon III e subiu ao trono após a morte trágica de seu irmão, Daeron o Jovem Dragão, durante a guerra contra Dorne. Mas será que Baelor era tão santo quanto seu apelido sugere? Por trás de sua aura de santidade, suas escolhas e sacrifícios moldariam o destino de Westeros de maneiras tão profundas quanto controversas. Afinal, como um rei tão devoto planejou trazer paz a Dorne, um reino que acabara de tirar a vida de seu irmão? Seria possível fazer as pazes sem uma espada ou derramamento de sangue? Ou talvez a santidade de Baelor escondesse algo mais sombrio? Fala pessoal, tudo bem? Esse é o 10º vídeo da minha playlist chamada Os Reis Targaryen. Se você acompanha o canal, já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam o universo de Game of Thrones. Me siga nas redes sociais, lá eu posto todos os dias algum conteúdo sobre o universo de GOT. Pra quem não sabe, eu narrei os livros O Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue, e os links para vocês ouvirem essas narrações vão estar na descrição. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Baelor era um homem de temperamento pacífico, profundamente devoto e religioso. Sua aparência era magra e delicada, resultado de seus frequentes jejuns, o que o tornava uma figura fragilizada. Com uma longa barba e cabelo loiro platinado, características típicas dos Valyrianos, ele era facilmente reconhecido como um membro distinto de sua casa. Sua coroa, ao contrário das mais tradicionais, era feita de flores e vinhas, um símbolo de sua devoção à fé do Sete. Baelor é lembrado por muitos como um homem santo, cuja vida foi marcada por orações fervorosas e jejuns rigorosos, na busca por visões divinas. Sua contribuição mais duradoura para a fé foi a construção de um grande septo em Porto Real, um monumento à sua devoção religiosa. No entanto, outros o viam de forma menos lisonjeira, considerando-o fraco e tolo, governando com base em alucinações e decisões impensadas, um reflexo de seu fanatismo excessivo. No ano 160, depois da conquista, Baelor se casou com sua irmã mais nova, a princesa Daena Targaryen. Apesar da união conjugal, ele se recusou a consumar o casamento, o que gerou desconforto em Daena. Ela, conhecida por suas vestimentas escuras, decidiu mudar suas roupas para o branco, na tentativa de envergonhá-lo e forçá-lo a consumar o matrimônio. Contudo, Baelor não se sentiu envergonhado. Pelo contrário, ele achou que Daena ficava mais inocente e pura com o branco, afirmando que ela parecia mais inocente assim. O plano de Daena, portanto, falhou em seu propósito, pois em vez de envergonhá-lo, apenas reforçou a visão de Baelor sobre a pureza e inocência de sua irmã, mantendo-o firme em sua postura rígida e profundamente religiosa. Após a morte de seu irmão, o rei Daeron I Targaryen, em Dorne, Baelor ascendeu ao trono de ferro com apenas 17 anos. Seu tio, o príncipe Viserys Targaryen, que atuava como mão do rei, havia mandado prender 14 reféns dorneses, aguardando sua execução. No entanto, o primeiro ato de Baelor como rei foi perdoar esses reféns, assim como os responsáveis pela morte de seu irmão, apesar dos fortes protestos de seus senhores e do Conselho Real. Durante o seu reinado, que durou 10 anos, Baelor repetiu muitos outros gestos de piedade e perdão. Baelor tinha a intenção de, entre aspas, curar as feridas da guerra provocada pela morte de Daeron, o Jovem Dragão. Em um gesto simbólico, ele pessoalmente levou os reféns de volta a Dorne, caminhando descalço e vestido com um saco, enquanto os reféns viajavam a cavalo. Sua jornada o levou ao local onde a casa Will mantinha o príncipe Aemon Targaryen, o Cavaleiro de Dragão, membro da Guarda Real, aprisionado. Baelor pediu ao Lord Will que libertasse Aemon, que estava nu e enjaulado, mas o Will se recusou. Baelor então fez uma oração ao redor do local e continuou sua jornada, jurando que retornaria para salvar o seu irmão. Quando Baelor finalmente chegou à Lança Solar, sua jornada foi considerada o primeiro milagre de seu reinado. Ele foi capaz de forjar uma paz com o príncipe de Dorne, o que foi visto como o segundo milagre. Parte do acordo de paz que Baelor firmou incluía o casamento de seu primo, o príncipe Daeron, com a filha mais velha do príncipe de Dorne, a princesa Mirya Martell, quando ambos atingissem a idade apropriada. Baelor recusou a oferta de retornar a Porto Real a bordo de uma galé, preferindo continuar andando. O príncipe de Dorne garantiu que a viagem de volta fosse tranquila, com hospitalidade sendo estendida ao rei durante todo o percurso, e assim mais uma de suas viagens começou.
A atenção de Baelor ao longo de sua jornada foi cuidadosamente observada, especialmente no que diz respeito ao Lord Will, que teve um papel crucial na história. Embora o príncipe de Dorne tenha dado instruções claras para garantir a segurança do rei durante sua missão, o Lord Will parecia ignorar ou desconsiderar esses cuidados. A Casa Martell, após a intervenção de Baelor e a busca pela paz, queria garantir que o rei fosse tratado com respeito e segurança, mas o comportamento de Will indicava uma certa resistência a essas ordens. Em vez de seguir a linha de conduta que a Casa Martell havia estabelecido, Will pareceu mais focado em manter sua própria autonomia, sem realmente garantir a proteção completa de Baelor. O que Baelor encontrou ao retornar ao local onde Aemon estava era um cenário ainda mais cruel. Aemon não estava mais em uma simples prisão. Seu cativeiro havia sido transformado em um pesadelo vivo. A gaiola do príncipe agora balançava sobre um poço de víboras, serpentes venenosas e traiçoeiras que se contorciam prontas para atacar. O príncipe, com um olhar desesperado, implorou a Baelor que partisse imediatamente e buscasse ajuda, mas o rei, imperturbável em sua fé, acreditava que os deuses o protegeriam de qualquer mal. Ele não temia a morte, pois estava convencido de que sua pureza o tornava intocável. Cantores e bardos, ao contarem essa história, falam de como as víboras com cabeças inclinadas reconheceram a santidade de Baelor e não ousaram atacá-lo, curvando-se diante de sua pureza. Porém, a realidade foi bem diferente. Baelor não foi poupado. A jornada do rei, longe de ser uma caminhada milagrosa e sem dor, foi marcada por sofrimentos tangíveis. Ele foi mordido várias vezes pelas víboras, com alguns dizendo que foram meia dúzia de picadas, outros narrando que o número foi ainda maior, até 50 mordidas. Após as terríveis mordidas das serpentes e as angústias do cativeiro, Baelor, quase inconsciente, percebeu que a situação havia se tornado insustentável. Seu irmão Aemon, que havia pego a chave no ar e se libertado da gaiola, sabia que a vida de Baelor estava por um fio. Quando tudo parecia perdido e o rei estava à beira da morte devido ao veneno, Aemon agiu sem hesitar. Ele se lançou para fora do poço, ignorando os riscos que o cercavam. Com Baelor inconsciente e a vida dele pendendo por um fio, Aemon usou toda a sua força, carregando o corpo do rei ferido nas costas, enquanto as forças de ambos diminuíam. As picadas das serpentes ainda pareciam ecoar nos membros de Baelor e Aemon sabia que a pressa era crucial. Com o coração pesado e a mente focada apenas em salvar o irmão, Aemon fez o impossível. Ele atravessou o caminho do espinhaço, uma estrada traiçoeira e isolada, sempre atento ao perigo, enquanto carregava Baelor. Ele confiava no segredo das sombras e na velocidade de seus passos, sabendo que cada momento poderia significar a morte. Não havia tempo para descanso, não havia espaço para erros. Finalmente, depois de dias de um esforço imensurável, Aemon chegou às terras da casa Dondarrion, em Porto Negro. Ali, encontrou refúgio temporário para Baelor, onde os Dondarrion, leais aos Targaryen, ofereceram ajuda e cuidados dos mestres. Mas Aemon sabia que ainda não estavam seguros. Para garantir a proteção definitiva, eles seguiram em direção à Ponta Tempestade, onde as terras da Casa Baratheon ofereciam uma guarita ainda mais segura. Foi apenas ali, entre a proteção dos Dondarrion e Baratheon, que Baelor finalmente encontrou o refúgio necessário para se recuperar. Após retornar a Porto Real, Baelor, guiado pela mesma fervorosa devoção religiosa que moldava suas decisões, buscou o Alto Septão para anular seu casamento com sua irmã, Daena. Como a união jamais fora consumada, foi declarada inválida aos olhos da fé. Assim, movido por seu ardente zelo espiritual, Baelor se viu finalmente liberto desse vínculo matrimonial. Com a anulação formalizada, Baelor tomou uma decisão que chocou a corte e gerou muitos questionamentos. Ele colocou suas irmãs, Daena, Rhaena e Elaena, sob confinamento na Fortaleza Vermelha, em um local reservado e isolado que viria a ser chamado de Arcada das Donzelas. O rei tinha uma visão de proteger a pureza e a inocência de suas irmãs, acreditando que o mundo exterior, com suas tentações e luxúrias, corromperia suas almas. Em sua mente, a Arcada das Donzelas seria um santuário, um local onde suas irmãs ficariam longe da maldade do mundo, preservando-se das tentações carnais que poderiam surgir, especialmente com a constante presença de homens na corte. Havia, no entanto, uma dúvida que começou a crescer na corte. Será que Baelor, com toda a sua devoção religiosa, tinha medo da beleza de suas irmãs?
Muitos se perguntavam se ele as isolava por temer seus próprios sentimentos ou se sua decisão era mesmo para protegê-las. Essa atitude foi amplamente criticada, não só pelo mão do rei Viserys, mas também pelas princesas e outros membros da corte, que não entendiam a necessidade de um isolamento tão severo. Mesmo assim, Baelor não cedeu. As princesas foram trancadas na Arcada das Donzelas, onde, apesar do conforto físico, enfrentaram grande sofrimento emocional. Enquanto isso, senhores e cavaleiros da corte, tentando agradar ao rei, enviavam donzelas para a Arcada na esperança de chamar sua atenção. Mas Baelor, firme em sua fé, não se deixava distrair e continuava dedicado à ideia de pureza e santidade para suas irmãs. O rei decretou a proibição da prostituição em Porto Real, expulsando mais de 1000 prostitutas e seus filhos da cidade. Apesar dos muitos protestos, o rei ignorou os apelos da corte, fechando os olhos para as crises que essa decisão poderia causar. Enquanto isso, Baelor dedicava-se à construção de um novo septo na colina de Visenya, uma obra que ele alegava ter sido revelada em uma visão divina. O grande septo de Baelor, no entanto, só foi concluído anos após sua morte. O povo comum amava o rei Baelor por sua caridade, já que ele frequentemente esvaziava os cofres reais em benefício da população. No entanto, seus atos imprevisíveis geraram desconfiança entre os lordes, que especulavam se o veneno das cobras que o picaram havia prejudicado sua sanidade. Por ser septão, Baelor jamais teve filhos, o que deu ao alto septão uma influência política sem precedente junto ao rei. Sua postura também o colocou em conflito com a nobreza, como quando forçou o orgulhoso Lord Belgrave a lavar os pés de um leproso. Suas ideias incomuns incluíam tentar substituir os corvos mensageiros por pombas, como registrado no livro Asas Negras, palavras ásperas do mestre Walgrave, e conceder isenção de impostos aos lordes que protegessem a castidade de suas filhas com cintos de castidade. Baelor também tentou, sem sucesso, fazer com que os ovos de dragão eclodissem, rezando diante deles por meses. Durante seu reinado, o rei ainda doou um pão diário a cada homem e mulher da capital por um ano e ordenou a queima de livros considerados heréticos, como O Testemunho de Cogumelo e Dragões, Wyrms e Serpes, a história antinatural do Septão Barf, alegando que Barf era mais feiticeiro do que um homem da fé. Nos últimos anos de sua vida, Baelor intensificou seus jejuns, chegando ao ponto de quase desmaiar, na tentativa de purgar a luxúria que tanto o envergonhava. Após a morte do alto septão, ele nomeou um simples pedreiro, chamado Paite, como sucessor, afirmando que os deuses o haviam instruído a fazê-lo. Paite, que Baelor acreditava ser o próprio ferreiro em forma humana, era incapaz de ler, escrever ou rezar adequadamente, morrendo de febre no ano seguinte. Surgiram rumores de que Viserys, o tio de Baelor, irmão do rei, havia envenenado Paite para poupar o reino do constrangimento. Após a morte de Paite, Baelor escolheu um garoto de rua de 8 anos para a posição, justificando sua escolha com alegações de que o menino realizava milagres. Os últimos anos de Baelor Targaryen foram marcados por atos de devoção cada vez mais extremos. No ano 161 depois da conquista, sua prima Naerys deu à luz a gêmeos que morreram pouco após o parto. Comovido, o rei decidiu jejuar durante uma volta da lua. Anos depois, em 170 depois da conquista, sua irmã e esposa Daena deu à luz a um filho bastardo, Daemon Waters. Para expiar o que considerava uma mancha de pecado na família, Baelor iniciou outro jejum, este ainda mais severo. Por 40 dias e 40 noites, o rei consumiu apenas pão e água, isolando-se em oração. Aqueles próximos a ele começavam a temer pelas consequências desse ato, mas Baelor permanecia inflexível. No 41º dia, em 171 depois da conquista, ele finalmente colapsou. Apesar dos esforços do grande mestre Munkon e do alto septão, nada pôde ser feito para salvá-lo. A versão oficial registrou que Baelor morreu devido à fome causada pelo jejum prolongado. No entanto, rumores persistiram por anos. Alguns acreditavam que ele havia sido envenenado por seu conselheiro e tio, Viserys. Para alguns, Viserys desejava o trono. Para outros, ele agiu para proteger o reino. Dizem que Baelor acreditava que os 7 deuses queriam que ele convertesse todos os não-crentes do reino, incluindo o norte e as Ilhas de Ferro, o que poderia levar a Westeros a um conflito devastador. Baelor, o Abençoado,
deixou Westeros dividido quanto à sua memória. Para o povo comum e os devotos da fé do Sete, ele era quase um santo. Sua piedade, atos de caridade e esforço para construir um reino guiado pelos preceitos da fé lhe renderam amor e adoração. Ele foi o responsável por dar início à construção do Grande Septo de Baelor, a obra monumental da colina de Visenya, que veio a se tornar o centro da fé em Westeros. Porém, para a nobreza, Baelor era visto de forma menos generosa. Suas decisões extremas e sua falta de pragmatismo geraram descontentamento entre os lords. Alguns acreditavam que sua fé desmedida o cegava para as necessidades do reino. Sir Eustace da casa Osgrey e até mesmo Tyrion Lannister criticaram seu reinado, chamando-o de confuso e de rei fraco. Apesar de tudo, seu impacto é inegável. Após sua morte, uma estátua foi erguida em sua honra diante do Grande Septo. Anos depois, quando Dorne foi incorporada aos Sete Reinos, o rei Daeron II Targaryen e o príncipe Mauron Martell coroaram a estátua com ouro, declarando: Baelor, seu trabalho está terminado. Seu nome e legado continuaram vivos. O príncipe Baelor Quebra-Lanças foi batizado em sua homenagem, provando que mesmo com suas contradições, Baelor Targaryen deixou uma marca profunda na história de Westeros. Comentem o que vocês acharam do reinado de Baelor o Abençoado. O próximo vídeo será sobre Viserys II Targaryen, filho de Rhaenyra e Daemon Targaryen. Capturado ainda jovem durante a Batalha da Goela, ele foi levado pela Triarquia. Após retornar a Westeros, Viserys serviu como mão do rei para 3 monarcas: seu irmão Aegon III, Daeron I, o Jovem Dragão, e o devoto Baelor I, o Abençoado. Agora chegou o momento de Viserys II ascender ao Trono de Ferro, tornando-se o rei de Westeros. Ative o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos que assistiram, vejo vocês no próximo vídeo.